Depois da última gravação de Friends, eu pretendia ir a uma reunião de 12 passos, com a nítida intenção de começar a minha vida nova no caminho certo. Mas encarar a tela vazia de um dia vazio foi bem difícil para mim. Na manhã seguinte, acordei e pensei: que porra eu vou fazer agora? Que porra eu poderia fazer? Eu estava viciado em buprenorfina, sem nenhum trabalho novo em vista. O que era ridículo, porque eu tinha acabado de filmar a sitcom mais amada da história da televisão. Para piorar, minha situação com Rachel estava ficando complicada. A distância física era um problema, assim como a proximidade emocional. Eu não tinha como vencer. Então, fiquei solteiro de novo. Sem um emprego que pagava ridiculamente bem e que era a realização de um sonho, e sem ninguém especial na minha vida, as coisas saíram dos eixos em um piscar de olhos. Na verdade, foi como cair de um precipício. A insanidade de usar drogas diferentes, mais fortes, mais uma vez se infiltrou de fininho no meu cérebro doente. Não demorou muito para o que parecia impossível recomeçar. Voltei a beber e a usar drogas. Apesar do que pode parecer, nunca tive ideações suicidas, graças a Deus. Eu nunca quis morrer. Na verdade, no fundo, sempre alimentei um pouco de esperança. Mas se a morte fosse uma consequência de tomar a quantidade de drogas que eu precisava, então eu teria que aceitá-la. Meu pensamento havia se deturpado nesse nível. Eu consegui equilibrar essas duas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Não quero morrer, mas se isso for a consequência de usar drogas suficientes, paciência. Tenho uma lembrança vívida de segurar os comprimidos em uma das mãos e pensar: talvez isso me mate, e tomá-los assim mesmo. É uma linha muito tênue e muito assustadora. Eu tinha chegado ao ponto da minha dependência química em que bebia e me drogava para esquecer o quanto eu bebia e me drogava. Precisei de uma dose quase letal para alcançar esse tipo de amnésia. Também me sentia tão sozinho que chegava a doer. Dava para sentir a solidão na alma. Por fora, eu parecia o homem mais sortudo do mundo. Então, havia poucas pessoas com quem eu poderia reclamar sem que me mandassem calar a boca. E mesmo assim, nada preenchia o vazio dentro de mim. A certa altura, comprei mais um carro, e a empolgação durou uns 5 dias. Eu também vivia me mudando. A emoção de uma casa nova, com uma vista ainda melhor, era um pouco mais duradoura do que a causada por um Porsche ou outro carro qualquer, mas não muito. Eu também me sentia tão introspectivo que manter uma relação normal com uma mulher era praticamente impossível. Amizades coloridas eram bem melhores, porque assim a pessoa que estivesse saindo comigo não conseguia chegar lentamente à inevitável conclusão de que eu não era suficiente. Eu estava perdido, não havia para onde correr. Sempre que tentava me esconder, lá estava eu. Os alcoólatras odeiam 2 coisas: rotina e mudanças. Eu sabia que alguma coisa precisava mudar. Mesmo sem ter ideações suicidas, eu estava morrendo, mas tinha medo demais para tomar uma atitude. Eu era um homem que precisava da experiência da luz dourada. Então, me senti eternamente grato por passar por ela naquele dia na minha casa, porque foi o que me deu um novo ânimo para viver. Mais uma vez, eu recebi o presente da sobriedade. A única pergunta que restava era: o que eu faria com esse presente? Nada tinha dado certo em longo prazo antes, e eu teria que encarar tudo de um jeito diferente, ou estaria perdido. Eu não queria me perder. Não antes de aprender a viver, a amar. Não antes de o mundo fazer mais sentido para mim. Se o vício tivesse me matado, teria matado a pessoa errada. Eu ainda não era completamente eu. Era apenas parte de mim. E não eram nem as melhores. Minha nova forma de ver a vida teria que começar com o trabalho, porque esse parecia o ponto mais fácil. Permanecer ocupado seria a minha única esperança. Passei um tempo sóbrio e voltei à ativa. E também havia uma amizade colorida rolando,
Mas aos poucos ela estava se transformando em algo maior. Talvez bem maior. Eu sabia lidar com uma amizade colorida, mas aquilo era mais confuso. Comecei a querer que ela ficasse comigo depois do sexo. Por que você não fica para assistirmos a um filme? O que eu estava fazendo? Aquilo quebrava todas as minhas regras. Quando nos conhecemos, ela tinha 23 e eu 36. Na verdade, eu sabia a idade dela porque fui de penetra no seu aniversário de 23 anos. A primeira vez que ficamos foi no banco de trás de um Toyota cheio de tralhas. E pensar que eu gastava uma fortuna em carros chiques, mas tinha acabado no banco de trás de um Corolla bege. Quando acabamos, falei: vou sair do carro agora, principalmente porque tenho 36 anos. Então começaram 2 anos de uma quantidade de relações sexuais que provavelmente bateu algum recorde, sem compromisso. Nós dois seguindo as regras da amizade colorida com perfeição. Tínhamos um acordo. Nunca saíamos para jantar. Nunca conversávamos sobre as nossas famílias. Nunca falávamos sobre o que fazíamos com outras pessoas. Em vez disso, trocávamos mensagens de texto que diziam coisas como: que tal terça, 7? No começo, ela era bem durona. Lembro de uma das nossas primeiras conversas, quando disse que eu coloquei um terno e estava me achando bonito. Odeio ternos, respondeu ela. Eu a amoleci, mas só depois de muito tempo. Em algum lugar no manual dos atores, na verdade, deve ser no livro que meu pai me deu, aquele cuja dedicatória dizia: mais uma geração perdida, está escrito que você precisa tentar coisas novas para se aprimorar. Se você se deu bem na comédia, então é de bom tom fazer uma mudança completa e se tornar um ator dramático. Assim, esse passou a ser o plano. Eu não podia me aposentar. E um homem adulto não pode passar o tempo todo jogando videogame. Como minha amiga colorida me diria um dia, você vive a vida de um bêbado drogado, mas não bebe nem se droga. Ela também era bem inteligente. Mencionei isso? Eu estava em um beco sem saída. O que fazer quando você é um ator rico e famoso, mas não tem interesse em ser rico e famoso? Bom, você pode se aposentar, jovem demais para isso, ou mudar tudo. Então, informei aos meus agentes que só queria participar de trabalhos dramáticos. Eu já havia tido bons resultados em The West Wing e em O Triunfo. Então, não parecia uma ideia tão louca assim. Fiz testes para alguns filmes sérios, mas não passei em nenhum. Participei de alguns filmes independentes, que se esforçaram para acontecer, mas isso também não deu em nada. Então, apareceu um roteiro incandescente. Eu nunca tinha visto tanta força em um projeto. Era algo hipnotizante. Estúdio 60, On the Sunset Street. Era um novo projeto do produtor e do diretor, que colaboraram em uma sériezinha chamada The West Wing. Juntos os dois somavam 15 Emmys. Então, seu novo projeto causou um frenesi inédito no outono de 2005. Eu nunca tinha visto um projeto ter tanto poder antes mesmo de começar. A NBC e a CBS disputaram com todas as forças a compra da série, e a NBC venceu, desembolsando uns 3 milhões por episódio. Durante todo o outono, em todo canto que se ia, alguém falava sobre Estúdio 7 on the Sunset Street, o título original. Eu estava em Nova York, terminando O Triunfo, hospedado no meu hotel favorito no mundo inteiro, o Greenwich, em Tribeca. Queria muito ler aquele roteiro concorrido. Como eu estava na costa leste, o roteiro só chegaria ao meu hotel às 10 da noite. Então, só me restava esperar. Aaron e Tommy, com The West Wing, mudaram a forma como os Estados Unidos encaravam programas serializados. E eu havia mudado a forma como os Estados Unidos falavam com as cadências de Chandler.
Parecia uma combinação potente. Às 11h30 da noite, eu tinha lido o roteiro e decidido voltar para a televisão. Os personagens principais eram Matt, o roteirista-chefe do Estúdio 7, um papel que aparentemente Aaron escreveu pensando em mim, e Danny, que seria interpretado pelo bondoso e brilhante Bradley, com os dois se unindo para salvar um programa no estilo Saturday Night Live, chamado Estúdio 60 on the Sunset Strip. Antes de qualquer coisa ter sido filmada, a série já prometia ser um sucesso enorme, vencedora de Emmys. O que poderia dar errado? O primeiro problema era o dinheiro. Eu ganhava uma bolada em Friends e me dei conta de que seria difícil alcançar aquele valor de novo. Ainda tinha o fato de que todo mundo naquela série, sobre um programa de comédia da televisão, teria que aceitar receber o mesmo salário. A conversa foi mais ou menos assim. Eu quero muito participar. Seria minha volta para a televisão. É o caminho certo. A gente. O único problema é a oferta. Eu. A oferta? Como assim? A gente. Oferta é o que eles oferecem por episódio. Eu sei disso, obrigado. Quis dizer qual é o valor. A gente. 50 mil por episódio. Eu ganhava mais de 1 milhão por episódio em Friends. Eles não podem aumentar? A gente. Parece que não. Eles querem que todo mundo esteja no mesmo patamar. É isso que vão pagar para todos. Eu não acredito que vou ter que recusar o melhor roteiro de televisão que eu já li. Meu agente, graças a Deus, não desistiu. Ele argumentou com os produtores que, apesar de Estúdio 60, on the Sunset Strip, ter sido pensada como uma série em que todos os atores estavam no mesmo nível, assim que eu entrasse em cena, tudo giraria em torno do meu personagem. E foi isso que aconteceu. Com essa justificativa, após umas 6 semanas de negociações, conseguimos convencê-los a abandonar a ideia de pagar o mesmo salário para todo mundo. Eu receberia como astro da série, e a oferta aumentou para 175 mil. Veja bem, é óbvio que esse é um valor maravilhoso para receber por semana. Porém, a 3 estúdios de distância, LeBlanc recebia 600 mil por semana para fazer Joey. No fim das contas, porém, o roteiro venceu. Todo ator sempre está em busca de um bom material. E eu aceitei o cachê baixo. E contrataram minha grande amiga Amanda para se juntar ao elenco. Filmamos o piloto. E eu diria que ele era tão bom que era melhor do que qualquer outro que eu já tinha visto. Havia um clima bom, uma energia rara na televisão. E o público adorou. A estreia foi ótima. Todas as minhas séries, depois de Friends, tiveram estreias ótimas, para então, de repente, deixarem de serem tão boas assim. O segundo episódio foi assistido por literalmente metade das pessoas que viram o primeiro. Ninguém ligou para a série. Levei anos para entender o porquê. Havia uma falha fatal em Estúdio 60 on the Sunset Strip. Algo que nem os melhores roteiros, diretores e atores poderiam corrigir. Em The West Wing, tudo era muito intenso. Uma bomba nuclear estava sendo apontada para Ohio. E o presidente precisava resolver essa merda? O pessoal em Ohio ligava a televisão em um piscar de olhos para descobrir exatamente o que poderia acontecer se eles fossem convidados a se retirar do mundo por um míssil balístico intercontinental. Um grupo muito pequeno de pessoas, e me incluo nele, sabe que, para uma parte do show business, acertar uma piada é questão de vida ou morte. São pessoas esquisitas, diferentes. Mas o pessoal em Ohio provavelmente assistia a Estúdio 60 on the Sunset Strip e pensava: é só uma piada, por que tanto estardalhaço? Que bobagem, qual é o problema desse povo? Nós podíamos ter um grupo de telespectadores fiéis no Rockefeller Center, ou trabalhando como recepcionistas na Comedy Store da Sunset. Mas fora isso,
o enredo básico da série não causava empolgação em ninguém. Tentar associar a tensão de The West Wing a uma série de comédia jamais daria certo. Em menor escala, eu também achava que o ambiente de trabalho em Estúdio 60, on the Sunset Strip, era diferente do de Friends, ou até mesmo de Meu Vizinho Mafioso, mas de um jeito frustrante. Aaron gosta de muita ordem, é assim que ele trabalha, chegando ao ponto de exigir uma pessoa no set encarregada de verificar o roteiro. E se o original dissesse "ele está com raiva", ninguém poderia abreviar para "ele está com raiva", ou teríamos que regravar a cena inteira. Precisava ser exatamente como estava escrito. Apelidei a assistente de produção encarregada disso de O Falcão. E, sinceramente, que trabalho horrível. Ter que ser babá de um monte de gente criativa dando tudo de si. Infelizmente, às vezes, a tomada com uma fala levemente diferente era a melhor de todas. Mas a filmagem utilizada era sempre a que usava as palavras perfeitas, não a melhor. O sistema de Aaron como roteirista e Tommy como diretor nunca era centrado nos atores. Então o foco era acertar o texto, como se fosse Shakespeare. Na verdade, ouvi alguém no set dizer que aquilo era Shakespeare. Eu também tinha uma visão diferente do processo criativo como um todo, porque estava acostumado a dar ideias, mas Aaron não embarcava em nenhuma. Além disso, eu tinha opiniões sobre um enredo do meu personagem, que também não eram aceitas. O problema é que não sou apenas uma cabeça falante. Tenho um cérebro, principalmente quando se trata de comédia. Aaron escreve muito melhor do que eu, mas não é mais engraçado. Uma vez, ele fez a gentileza de dizer que Friends era sua série favorita. E eu interpretava um roteirista de comédia em Estúdio 60. Sugeri ideias que, na minha opinião, eram engraçadas, mas Aaron recusou absolutamente todas. Era um direito dele, e não desmereço por gostar de trabalhar em um set assim. Só fiquei decepcionado. Tom Hanks me contou que Aaron fez a mesma coisa com ele. Acho que tive sorte de já ter aprendido que participar de uma série de televisão bem-sucedida não resolve nada. A série estreou bem, com o piloto chamando uma ótima audiência de 13 milhões de espectadores e 14 pontos, o que é muito bom. As críticas também foram positivas. Uma revista disse: "É difícil não torcer por Estúdio 60 on the Sunset Strip, uma série que casa os diálogos afiados de Aaron e sua disposição para emplacar grandes ideias com um elenco mais do que estrelar." Só que o problema permanecia. A série seguia um tom sério para falar de comédia e boa televisão, como se as duas coisas fossem tão importantes quanto política mundial. Outro dia, li uma crítica muito interessante sobre o Estúdio 60 no site AV Club, do portal Onion. O autor, escrevendo alguns anos após a exibição da série, concorda que o piloto foi especial. Junto com boa parte do público, assistiu ao piloto com uma ansiedade febril na noite de estreia, em 18 de setembro de 2006. Quando acabou, eu não vi a hora de saber o que aconteceria. Assisti novamente ao episódio, alguns meses atrás, e o que me marcou mais profundamente nessa segunda vez foi a sensação de possibilidades infinitas. Estúdio 60 poderia seguir qualquer caminho, poderia fazer qualquer coisa, e poderia fazer isso com um dos elencos mais impressionantes a se reunir nos últimos tempos. O piloto de Estúdio 60 ainda exala potencial, apesar de estar fadado a ser fatalmente inutilizado. Nathan também argumenta que a série parecia se levar a sério demais, considerando que deveria falar de piadas, e que o controle absoluto do roteirista não dava espaço para ninguém respirar. A arrogância da série se estendeu a deixar que Aaron escrevesse todos os episódios. Ah, tudo bem. O nome dos roteiristas da equipe aparecia nos créditos de vez em quando, mas no fim das contas, Estúdio 60 era o trabalho de um único homem. A voz de Aaron, o seu jeito estranho.
Estúdio 60 resiste, mas como uma tolice épica, fascinante de um jeito inconstante, e não como uma obra-prima. Os tempos também haviam mudado. Entramos no ar bem na época em que a televisão ganhava outra forma. As séries com hora marcada, como Friends e The West Wing, começaram a ficar para trás. As pessoas gravavam as séries para assistir depois. Isso afetava a audiência, o que se tornou o principal comentário a respeito da série, em vez da série em si, que, tirando esse detalhe, era muito boa. No fim da primeira e única temporada, os espectadores tendiam a concordar com a opinião de Nathan, e mantínhamos um público de apenas 4 milhões de pessoas, 5% das televisões ligadas na série. Estávamos fadados ao fracasso. Eu não fiquei arrasado com a falta de sucesso. Como eu disse, já sabia que uma série de TV famosa não preencheria minha vida. E de toda forma, minha alma estava mais ocupada com outra coisa. 2 anos de uma amizade colorida haviam se transformado em amor. Aquela foi uma das fases mais normais da minha vida. Sim, de vez em quando eu tinha recaídas, talvez tomando 2 comprimidos de oxicodona e então passando 6 dias me desintoxicando. Mas o relacionamento havia evoluído até o ponto em que eu precisava urgentemente perguntar algo a ela. Um dia falei: acho que a gente devia parar de se enganar. Nós nos amamos. E ela não discordou. Eu a amava muito. Dito isso, nossos problemas de intimidade eram deixados de lado graças ao fato de que nós 2 gostávamos muito de trabalhar. Meu medo de que ela me abandonasse também continuava entranhado em mim. E quem sabe talvez ela tivesse medo de que eu a abandonasse também. Mesmo assim, o momento veio. No Natal, paguei uma fortuna para um artista pintar um quadro de nós 2. Nossa relação sempre foi centrada em sexo e mensagens de texto, pelo menos nos primeiros 4 anos. E descobri pelo meu administrador de negócios que trocamos cerca de 1.780 mensagens. Assim, no quadro, no canto direito, lá estava ela, sentada com uma edição do New York Times e uma garrafa de água, como sempre estava. E no canto esquerdo estava eu, usando uma camisa de manga comprida por baixo de outra camisa, como sempre me visto, segurando um Red Bull e lendo uma edição de esportes. E o tempo todo trocávamos mensagens. O artista havia acrescentado 1.780 corações, um para cada mensagem, e os unira para criar um coração enorme. Nunca gastei tanto em um presente. Eu amava aquela mulher e queria que ela soubesse disso. Meu plano era dar o presente para ela e fazer a pergunta: você sabe qual? Não preciso explicar como são essas coisas, principalmente porque, bom, nunca perguntei. Dei o presente e ela ficou bem emocionada. Matt, meu coração... Olha o que você fez com o meu coração. E aquela era a hora. Tudo que eu precisava fazer era dizer: querida, eu te amo. Você quer? Mas não falei. Todos os meus medos se enroscaram como uma cobra. A cobra que achei que vinha me pegar no ano antes de nos conhecermos, quando vi Deus e consegui não aprender o suficiente com ele. Imediatamente encarnei a merda do Chandler. Ei, falei para a confusão dela. Olha só para isso. Usando aquela bosta de cadência do Chandler pela última vez. Perdi a chance. Talvez ela estivesse esperando por aquilo, quem sabe. Só faltava 1 segundo para que eu fizesse a pergunta. 1 segundo ou uma vida inteira. Com frequência penso no que teria acontecido se eu tivesse perguntado. Se agora teríamos 2 filhos e uma casa sem vista nenhuma, sei lá. Eu não precisaria da vista, porque poderia olhar para ela, para as crianças também. Em vez disso, sou um idiota com 53 anos que passa o tempo inteiro sozinho, olhando para o mar agitado. Então, não perguntei nada. Eu estava assustado demais, ou destruído ou avariado.
Fui fiel a ela o tempo todo, incluindo os últimos 2 anos, período no qual, por algum motivo, eu não queria mais transar com ela. 2 anos nos quais nenhuma quantidade infinita de terapia de casal seria capaz de me explicar por que não fiz aquela porcaria de pergunta. E por que agora eu só a enxergava como a minha melhor amiga. Minha camarada, minha melhor camarada. Eu não queria perder a minha melhor amiga. Então passei 2 anos tentando fazer as coisas darem certo. Na época, eu não entendia por que tínhamos parado de fazer sexo. Hoje entendo. O medo progressivo, incômodo, interminável de que se nos tornássemos mais próximos, ela veria quem eu era de verdade e me abandonaria. Sabe, eu não gostava muito de mim naquela época, e nossa diferença de idade havia se tornado um problema. Ela sempre queria sair e fazer coisas, enquanto eu só pensava em ter uma vida mais calma. Também havia outras questões. O foco dela na carreira batia de frente com a minha forma de encarar a vida na época, que se resumia a não fazer quase nada. Eu estava praticamente aposentado. Acreditava de verdade que nunca mais trabalharia. Como já tinha uma fortuna absurda, eu só jogava videogame e passava tempo comigo mesmo. Mas agora, o que eu iria fazer? Permanecer ocupado. Criei uma série chamada Mr. Sunshine. Gosto da teoria de que a vida se trata da jornada, não do destino final. E como eu nunca tinha tentado escrever, aquela seria a minha primeira tentativa. Escrever uma série do jeito que você realmente quer é quase impossível. Há tanta gente naquela cozinha, executivos e outros roteiristas, que insistem em dar palpites, que as únicas pessoas que realmente têm chance de ver a sua ideia inicial chegando à tela são tipo como o Aaron. Mr. Sunshine gira em torno do meu personagem, um cara chamado Ben, que gerencia uma arena de esportes em San Diego. Allison Janney interpreta minha chefe. Um dos principais pontos fracos de Ben é a sua incapacidade de se envolver de verdade com mulheres. E até consegui inserir uma piada interna depois dos créditos. Minha produtora se chamava Anedonia Produções. E o desenho que acompanhava o título era eu dando um suspiro de tédio no topo de uma montanha russa. Porém, apesar de me doar completamente a série, ela foi um sucesso imenso por umas 2 semanas, antes de todo mundo resolver que não queria mais assisti-la. Mesmo assim, foi uma experiência muito valiosa, porque aprendi a produzir uma série do zero. É uma dessas coisas que podem parecer fáceis, mas são absurdamente difíceis. Quase como matemática ou ter uma conversa de verdade com outro ser humano. Eu me diverti, mas era como correr uma maratona, e prefiro correr distâncias curtas. E a série logo transformou um ricaço sóbrio e jogador de videogame em um cara extremamente ocupado, o que não foi a melhor ideia do mundo. Na verdade, ela rapidamente passou na frente da sobriedade na minha lista de prioridades, e como resultado, tive outra recaída. Eu acabaria seguindo em frente para outra série. Não, esse não é o nome da série, Seguindo em Frente. Sobre um radialista que apresenta um programa de esportes e está tentando superar a morte da esposa. A NBC fez de tudo para que fosse um sucesso. Até exibiram episódios nas Olimpíadas. E 16 milhões de pessoas assistiram à estreia. Mas uma comédia sobre terapia de luto? O último episódio, exibido em abril de 2013, teve apenas 2,5 milhões de espectadores. Novamente, uma série que eu protagonizava começava fazendo sucesso e acabava sendo cancelada. Sem nada para fazer e ninguém para amar, tive mais uma recaída. Mas me toquei rápido dessa vez e fui para uma reabilitação em Utah. Foi lá que conheci um conselheiro chamado Burton, uma figura com ares de Yoda, que me disse que eu gostava do drama e do caos da dependência química. Do que você está falando? Perguntei. Isso destruiu a minha vida. Acabou com tudo de bom que eu já tive. Fiquei muito irritado. Mas e se ele tivesse razão? Bolsos.
Eu estava sentado no meu quarto do centro de tratamento em Nova York e tentava conseguir opioides. A desintoxicação não tinha dado certo e meu corpo implorava por drogas. Conversei com um médico e conversei com um conselheiro, mas a verdade era que eu não precisava dizer nada a eles. Eu me contorcia e tremia, nitidamente tendo uma crise de abstinência. Ninguém fez nada. Eu estava perdido, estava doente. Era hora de tomar minhas próprias providências. Peguei o telefone e fiz meus preparativos. A regra era: se você saísse das instalações, precisaria fazer um teste de urina no instante em que voltasse. Então eu saí. Encontrei o carro, entreguei o dinheiro, peguei uns comprimidos e ele foi embora. De volta ao centro, fui direto para o banheiro. Fiz o teste de urina e tomei 3 comprimidos. Genial, né? Calma lá. Assim que os comprimidos começaram a fazer efeito e meu corpo parecia ser preenchido por um mel quente outra vez, praticamente no instante em que parei de tremer, bateram à minha porta. Ah, merda, merda, merda. O conselheiro e um dos enfermeiros entraram. Recebemos um telefonema informando que alguém comprou drogas na frente do centro. Anunciou o conselheiro. Preciso olhar seu casaco. Merda. Sério, falei, com os olhos arregalados de surpresa falsa. Bem, vocês não vão encontrar nada comigo, estou limpo. Continuei, já sabendo que encontrariam alguma coisa comigo, e que eu não estava nem um pouco limpo. Obviamente, havia comprimidos no meu bolso. Eu os guardei lá. Eles os levaram embora e disseram que resolveriam o problema pela manhã. Isso significava que eu continuaria chapado por mais 4 horas, mas o dia seguinte seria um inferno. Às 10 da manhã, todos os manda-chuvas daquela porcaria de lugar se reuniram em um círculo. A mensagem era clara: você está na rua. Vocês estão me expulsando? Perguntei. Não acredito nessa porra. Aqui é uma reabilitação de drogas, não é? Por que vocês estão surpresos que alguém tenha se drogado dentro dessa merda de lugar? Eu falei para 2 de vocês que eu estava mal, e ninguém fez nada. O que eu deveria ter feito? E por favor, pelo amor de Deus, parem com essa cara de choque. Eu sou viciado em drogas. Eu usei drogas. É isso que a gente faz. Depois de alguns telefonemas, fui levado para uma reabilitação que não conhecia na Pensilvânia. Mas lá estava eu, sendo lançado para um outro estado como uma bola. O único lado positivo? Aquele lugar me deixaria fumar. Pouco depois de chegar, fumei meu primeiro cigarro em 9 meses. E foi tão bom. Só havia um probleminha na época. Eu estava viciado em 6 miligramas de lorazepam. E aquele lugar não dava lorazepam. Algo que a clínica de Nova York esqueceu de verificar. As minhas experiências e os anos de conversas com outros dependentes químicos me levam a acreditar que a maioria dessas clínicas é uma merda. Elas gostam de se aproveitar de pessoas doentes e necessitadas, e de ganhar dinheiro. O sistema inteiro é corrupto e completamente fodido. Acredite em mim, eu sou um especialista. Investi milhões de dólares nesse sistema. O dinheiro me ajudou ou me prejudicou? Seria impossível gastar todo o meu dinheiro com drogas ou álcool. Isso dificulta as coisas? Ainda bem que nunca saberemos.